Oi, gente. Esse vídeo que eu estou gravando agora, ele faz parte de um projeto organizado pelo nosso coletivo e pelo Labemos, chamado Seminário Permanente de Humanidades. São 6 professores e pesquisadores da UFPE e da Fundagem, e nós vamos apresentar as pesquisas que a gente vem fazendo agora. Eu, particularmente, estou escrevendo um artigo cujo título provisório é "Pode uma teórica crítica manejar identidades?" É um artigo que é inspirado por ideias da psicanálise, mas está pensando justamente como acontece essa relação entre teóricas e teóricos e os movimentos sociais. Eu começo lembrando da relação entre Lacan e os protestos dos estudantes em maio de 68. É uma relação no mínimo turbulenta, né? Lacan fez críticas fortes aos estudantes, houve uma tensão entre a sua posição e a deles, né? O que Lacan via à época, ele tem certa razão, e é isso que eu quero tentar distinguir, onde é que Lacan acertou e onde é que ele errou. Ele tinha certa razão ao ver perigos identitários naquele momento. O que é que eu quero dizer com isso? O movimento feminista, em 68, começa a se organizar. Estou dando um exemplo do feminismo, mas eu poderia pegar outro. E aí, nesse momento também, os diversos setores dos feminismos, eles aparecem. O feminismo mainstream, o feminismo negro, um feminismo lésbico. E as demandas dos estudantes estão muito ligadas a identidades. A ideia que a gente tem hoje de identidades múltiplas, ela surge com bastante força justamente nesse período. E veja, essa questão das múltiplas identidades, dessa fluidez identitária, a psicanálise desconfia um pouco disso. E desconfia por conta da elaboração que acontece nas reflexões psicanalíticas sobre histeria. Vamos lembrar que Freud escreveu desde o início do século XX, ele vinha escrevendo sobre esse assunto. Lacan desenvolve melhor as ideias freudianas, e a histeria aparece para Lacan como uma posição específica. Um sujeito, um homem ou uma mulher histérica, ela se coloca como objeto do desejo de outro. Vamos associar isso ao problema das identidades. O exemplo clássico de um homem histérico seria o Dom Juan. O que Dom Juan faz? Assim, olha, ele é interpelado certa vez: Dom Juan, quem você é? E ele responde: eu sou aquilo que você quer que eu seja. Percebe? Ele vai se posicionando, vai trocando de uma mulher para outra e se posicionando como aquilo que como se fosse a realização da fantasia de outro, da fantasia daquela mulher. Então ele vai variando sua identidade de acordo com aquilo que ele imagina que a mulher quer dele. Então veja, as identidades mudam, mas tem algo que fica fixo por trás, que é essa posição, colocar-se como objeto de desejo de outro. Então o perigo de histericização é que essa fluidez aparente que ele via, que estava ali sendo colocada em jogo pelos estudantes, ela era somente aparente, havia algo de muito fixo que Lacan queria mostrar que estava presente naquele momento. Agora, o problema de Lacan é a maneira que ele tinha algo interessante a dizer, mas a maneira que ele diz isso é uma maneira bastante improdutiva. Ele entra em guerra com os estudantes. Ele não consegue transformar a conversa com os estudantes em algum diálogo mais produtivo. E veja que ao fazer isso, parece que ele desaprendeu algo que ele insistia em ensinar na clínica. A clínica lacaniana, ela está completamente baseada na ideia de que psicanalista e analisante, o psicanalista precisa encontrar uma maneira de construir uma aliança com o analisante. Ele precisa manejar a transferência. Ele precisa bancar o que Lacan chama de sujeito do suposto saber, bancar alguma espécie de identidade para que ele possa começar a desenvolver, né, o processo de análise. Parece que Lacan se esquece disso que ele mesmo ensinou ao se posicionar dessa maneira
tão briguenta com os estudantes. Então, o que eu quero tentar argumentar no meu artigo é que tem outra teórica crítica que talvez realize melhor na política aquilo que Lacan conseguiu trabalhar tão bem na clínica. Eu me refiro particularmente a Angela Davis, integrante do feminismo negro. E tem um exemplo que pode ilustrar o que eu quero dizer para vocês. Em conversa recente com um grupo de ativistas norte-americano, é o grupo de feministas negras e queer nos Estados Unidos. Eu vou até colocar o link aqui abaixo dessa entrevista, dessa conversa de Davis e com essas ativistas. Tem um momento muito interessante, logo no começo das entrevistas, né? A pergunta feita a Angela Davis, é a seguinte: quem você é? Com que característica? Como eu posso identificar você? Veja, Davis foi orientanda de Marcuse e ela está completamente atenta a esses riscos identitários do qual falara Lacan em 68. Mas veja, a postura dela é completamente diferente da postura lacaniana. Ela poderia dizer, por exemplo, olha, eu me recuso a me identificar com essas figuras que vocês estão tão acostumados a usar, porque essas figuras estão presas a determinada fantasmagoria ou às regras do jogo do neoliberalismo. Ela poderia fazer aquilo que alguns teóricos críticos fazem, que é recusar as identidades. Eu usei o exemplo do Lacan, mas eu poderia ter usado o exemplo de Adorno também. Ela não faz isso. Ela é mais esperta, na minha opinião. Ela diz assim, quando ela é interpelada, quem você é, com que grupo você se identifica? Aí a Angela Davis responde, olha, eu sou feminista, sou queer, sou comunista, me identifico com o movimento negro. É como se ela dissesse, eu aceito as identidades, eu aceito a posição que vocês estão me colocando. Mas veja, ela aceita as identidades, mas para dar um segundo passo, para depois subvertê-lo. Porque a própria Davis diz o seguinte, a gente tem que usar as diferenças até que elas deixem de fazer a diferença. Então, vocês percebem a esperteza? Eu acho que a esperteza que tem a ver com, não só com perspicácia intelectual, mas com saber fazer de quem há muitos anos está engajada com lutas sociais que Davis tem. Ela está aceitando a posição na qual ela é colocada, mas para jogar com essa posição e talvez fazer com que o movimento, com que aquelas ativistas e aquelas pessoas que estão conversando com ela possam se movimentar para uma subversão mais profunda das identidades e talvez tocar naquilo que Lacan se preocupava, né? Aquilo que ele dizia, olha, essas identidades estão mudando, mas tem algo muito fixo por trás, e poder mexer nessas estruturas que estão mais fixas. Quer dizer, isso que Angela Davis nos diz, as diferenças, a gente trabalha com elas, mas até que elas possam não mais fazer a diferença. Quer dizer, ela está interessada num processo de desidentificação mais profundo, mas para chegar nele ela tem que trabalhar as identidades. Então, na verdade, é isso que eu quero dizer. Eu acho que talvez a gente possa, inclusive, elaborar melhor isso que Davis faz, se a gente usar recursos, usar coisas que a gente aprendeu com Lacan, mas com aquilo que Lacan nos ensinou sobre a clínica, e não com aquele Lacan que se relacionou com os estudantes de uma maneira tão difícil em 68. Bom, a ideia é essa, estou tentando escrever, estou vendo onde eu chego a partir dessas reflexões. Obrigada, pessoal, beijo para todo mundo.